Faz o chamado inicial. José Luiz Rosa. Presente. Marcos Antônio da Silva. Presente. Ronaldo Dias de Andrade, presente. Edivaldo Camilo Bueno. Presente. Laci Rodrigues Sete. Presente. Ângelo de Andrade Drummond. Presente. Roberto Antônio Vicário. Presente. Sandra Maria de Souza. Presente. Sebastião Venceslau Siqueira. Presente. Sob a proteção de Deus, o número regimental, iniciou o nosso trabalho. A 13ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Era, do dia 8 de setembro de 2015. Leitura de correspondência. Desculpa, leitura da ata. Ata da 12ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Era no ano de 2015. Aos 24 dias do mês de agosto do ano de 2015, às 19h15, e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Feita a chamada, é constatada a presença de todos os vereadores, conforme registro em livro próprio. E sendo assim, o senhor presidente José Luiz Rosa declarou aberta a presente sessão, agradecendo primeiramente a presença de todos nessa casa no dia de hoje. Passa-se a leitura da ata da reunião anterior, que, submetida à discussão, é verificado pelo vereador Ângelo, que solicita que seja constado que não houve a conversa do mesmo que iria doar o seu subsídio no ano de 2013, conforme constado em ata. Verifica também que na votação do reajuste dos subsídios em 2013, esta casa estava cheia na primeira votação e na segunda votação que foi feita. 4 dias depois, a mesma se encontrava vazia. Usa também a palavra o vereador Roberto Vicário, que solicita que seja constado que quando o mesmo perguntou o nome do médico que estaria te beneficiando com liberação de receitas para algumas pessoas, cuja afirmação feita pelo vereador Ângelo, o vereador não citou o nome, então citou o nome de Dr. Geraldo. A ata é então aprovada. É feita a seguir a leitura de correspondências e após a leitura do parecer jurídico e das comissões aos seguintes projetos de lei. Projeto de número 18 de 2015, que dá a denominação da rua Luiz Caldeira Machado, a atual Rua 1, no loteamento de extensão no bairro Centenário, neste município de Nova Era. Projeto de lei número 19 de 2015, que dá a denominação da rua Expedito Vicário, a atual Rua 2, loteamento e extensão no bairro Centenário, neste município de Nova Era. E o projeto número 20 de 2015, que dá a denominação de Rua Joaquim Duarte, a atual Rua 3, no loteamento e extensão do bairro Centenário, neste município de Nova Era. A seguir, usa a palavra o senhor presidente, que informa a todos sobre a reunião ocorrida na AMEP, onde foi tratado o assunto do Canil Regional, onde foram discutidos vários itens para tentar um acordo que poderá ser feito pelos municípios. Diante disso, fica decidido a compra de um veículo adaptado para recolhimento e castrações dos animais, bem como colocação de um chip para identificação dos mesmos. Foi solicitada ainda naquela reunião a participação financeira da Câmara Municipal de Nova Era à compra do referido veículo, onde todas as câmaras da região irão participar com os valores menores e outras maiores. Tudo dentro da possibilidade de cada município. Informa ainda o senhor presidente que inclusive os cães domésticos poderão receber o chip de identificação. O vereador Edivaldo, diante disso, diz ficar feliz com essa notícia, pois o mesmo inclusive, em um manifesto sobre a responsabilidade do município. Nessa questão, agora o problema será resolvido. O vereador Ronaldo, também com a palavra, diz que o custo do chip deve ser em alto valor, sendo respondido pelo senhor presidente que a MEP irá arcar com tais custos. O vereador Roberto também opina e pergunta se o valor a ser contribuído pela Câmara será mensal, sendo respondido que o pagamento será em valor único. Continuando, o senhor presidente informa a todos a falta de 3 quadros dos ex-presidentes e pelo fato que os mesmos irão ser colocados no mesmo padrão. O senhor presidente, ainda com a palavra, fala que com relação ao ofício lido aqui hoje sobre o campeonato interbairros e a participação financeira da Câmara,
Esta é uma decisão importante, que será tomada em conjunto. Ouvindo-se todos os vereadores, olhando ainda se o município, através do Executivo, tem interesse. O vereador Ângelo, com a palavra, diz ser favorável a esta ação e que devemos reunir Legislativo e Executivo e iniciativa privada. Fala ainda sobre um conselho que deverá chegar a esta casa, sobre o Conselho Municipal Antidrogas, que irá beneficiar o Cotebato e que requer urgência em sua aprovação. Fala ainda sobre o valor de 25 mil doados ao Comercial Futebol Clube pelo município, e onde foi feito por aquela entidade um excelente trabalho na revitalização do espaço do clube, onde contaram ainda com doações de iniciativa privada e de pessoas físicas. O senhor presidente, diante disso, incumbe ao vereador Ângelo de olhar junto ao Executivo a questão da realização do campeonato, conforme solicitado pelas equipes. Continuando, o senhor presidente fala sobre o requerimento que enviou ao Hospital São José, onde solicita respostas sobre o desvio que ocorreu naquela entidade e que se tornou pública. Após feita a leitura pelo secretário Ronaldo de dois ofícios subscritos pelo vereador Ângelo de Andrade, enviado ao Executivo sobre o pagamento do piso salarial dos agentes de endemias e piso salarial das professoras municipais. O senhor presidente, a seguir, informa que amanhã, no dia 25 de agosto, estará em uma reunião na Secretaria do Estado de Segurança Pública para a discussão da cadeia local e no dia 27 de agosto estará em Brasília, em uma reunião com o diretor-geral do DENIT, onde será discutido o trecho de Nova Era, BR-381, e situação do trevo que liga a BR aos bairros de Fátima, Colina e a MG-120. Dão entrada após os projetos de lei de número 16, que reduz o valor dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Nova Era, na presente legislatura. Projeto de lei número 17, que fixa a remuneração dos vereadores para a próxima legislatura, bem como a entrada das indicações de número 22 e requerimento de número 54. Passa-se a leitura do requerimento do orador escrito, sendo requerente o vereador Edivaldo Camilo Bueno, que usa o espaço para falar sobre o Consórcio Municipal de Saúde, SISMEP, que não vem atendendo bem o povo como deveria. Diz então que este consórcio vem mamando o dinheiro do nosso município há mais de 20 anos, porém, o mesmo não possui nenhuma estrutura e vem deixando a desejar há muito tempo. Fala então sobre o caso de uma paciente de Nova Era que foi dar à luz em João Molebate, onde a criança, ao nascer, sofreu lesões graves. Diz então ao pai da criança que se encontra nessa casa, solicitando então que sejam cedidos 10 minutos para que o mesmo explane a situação. O senhor presidente, diante das palavras, diz também que não concorda com este consórcio e que brevemente o mesmo deverá ser reformado e passará por esta casa, e que devemos ficar realmente atentos, pois o mesmo não vem atendendo. Após, autorizado pelos edis, é dada a palavra para o senhor Nélio dos Santos, que relata, em data do dia 10 de junho de 2015, a sua filha veio nascer no Hospital Margarida. Ainda com a palavra, o mesmo diz que o parto foi feito na hora bastante tumultuada, e é difícil onde foi tentado filmar, não sendo autorizado pelo médico, onde consequências, e após vários acontecimentos, a sua filha veio a nascer, sofrendo, porém, de lesões graves no ombro, e onde o hospital, o mesmo responsável e sabedor da gravidade das lesões, liberou a sua filha, dando-lhe alta, dando-lhe apenas um encaminhamento para um especialista no Hospital da Baleia. Diz então que vem a esta casa pedir ajuda, pois, segundo o próprio Hospital da Baleia, o mesmo, por estar em reformas, não vem prestando tal atendimento, e a sua filha tem que fazer uma cirurgia nas lesões até os 3 meses de idade, que serão completados em setembro. O vereador Edivaldo, diante disso, diz que esta casa deve fazer um ofício ao Hospital Margarida pedindo satisfação deste caso. O senhor presidente, com a palavra, diz que fica triste com este caso e que será feito sim um ofício e encaminhado à Secretaria de Saúde, para que aquela secretaria peça as informações ao hospital. Pergunta então se o encaminhamento está de posse do senhor Nélio, onde o mesmo responde que sim, mas porém foi informado que talvez neste ano a consulta do bebê não saia. O vereador Edivaldo diz então que o acidente foi do parto e o Hospital Margarida é o responsável,
porém jogará as responsabilidades em Nova Era. E com isso, devemos exigir que traga o encaminhamento para que possamos tratar e resolver o problema. Passa-se a discussão e votação única dos projetos de lei de número 18, 19 e 20 de 2015, aprovados por 8 votos. Discussão e votação dos requerimentos de número 54, aprovado por 8 votos. Discussão e votação da indicação de número 22 de 2015, aprovada por 8 votos. O senhor presidente agradece então a presença de todos e que encerre essa reunião, mandando que se lavre a presente ata, que se após lida e se achada conforme, será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. Feita a chamada, é constatada a presença dos vereadores, conforme o registro em livro próprio. Plenário Dr. Joaquim de Assis Lage, aos 24 dias do mês de agosto do ano de 2015. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem não concorda, permaneça como estão. Aprovado por 8 votos. Leitura e correspondência. O senhor secretário faça a leitura da mesma. Nova Era, 27 de agosto de 2015. Isso aqui é um ofício enviado para Brasília, já com a data de recebimento. Excelentíssimo senhor Walter Cassimiro Silva, diretor-geral e interino do DENIT, Brasília, Distrito Federal. Excelentíssimo senhor, cumprimentando-lhe cordialmente, vimos solicitar de Vossa Excelência que interceda junto aos órgãos competentes para que a iluminação do trecho compreendido entre os quilômetros 134 a 138 da BR-381, na cidade de Nova Era, Minas Gerais, seja concluída. Na oportunidade, informamos que o motivo dessa solicitação é pelo fato de que em meados de 2015, quando da reforma da BR-381, no trecho citado, foram instalados postes de iluminação na BR, local que corta o município de Nova Era. Porém, quando o término dos serviços da revitalização da BR, quando todos nós, novaerenses, esperávamos a inauguração também da iluminação, fomos pegos de surpresa pela administração municipal da época, que nos informou que o município não poderia arcar com os custos deste benefício, pois se tratava de postes no padrão CEMIG e que a responsabilidade teria que ser dos órgãos federais, responsáveis pela BR. Vários foram os requerimentos e ofícios feitos sobre o assunto, porém, até o momento, os postes continuam lá, instalados, com os devidos braços de iluminação apagados, simplesmente se acabando. Há de se lembrar que aqueles postes tiveram custos e bem altos, para simplesmente se deteriorarem com o tempo. Na certeza de sua especial atenção, quanto ao pedido ora solicitado, prevalecemos-nos da oportunidade para reiterar Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, José Luiz Rosa, presidente da Câmara Municipal de Nova Era. Ofício de número 45/2015. Esclarecimentos. Nova Era, 3 de setembro de 2015. Ao excelentíssimo senhor Geraldo de Oliveira Martins, diretor da Rádio Alfa de Nova Era. Prezado senhor, apraz-me dirigir de Vossa Senhoria para informar que esta conceituada rádio, que os vereadores da Câmara Municipal de Nova Era recebem atualmente o valor bruto de R$ 4.299,05, onde o subsídio do presidente desta casa é o mesmo valor pago aos demais pares, sem nenhum acréscimo. Informamos ainda que as reuniões extraordinárias não são remuneradas, bem como nenhuma reunião que participam os vereadores desta casa, que é composta por 9 vereadores. Na oportunidade, esclarecemos ainda que nenhum edil desta Casa Legislativa recebeu ou irá receber diferenças salariais como veiculado durante o programa Show da Manhã, no dia 2 de setembro de 2015, tornando-se dessa forma as informações que foram ao ar por ouvintes sem conhecimento real dos fatos, totalmente inverídicas, motivo pelo qual solicito tal esclarecimento e que seja levado ao conhecimento da população. Renovo meu ensejo os meus protestos de estima e consideração, nos colocando a inteiro dispor para outros esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, José Luiz Rosa, presidente da Câmara.
ofício número 43 de 2015, Nova Era, 26 de agosto de 2015. Excelentíssima senhora Marcela Olage Martins da Costa Silva, secretária municipal de saúde. Esse é o ofício que foi enviado para a Secretaria de Saúde sobre o caso do Nélio. Prezada senhora, apraxe-me dirigir de vossa senhoria para informar um problema que ocorreu com o nosso munícipe, cujo mesmo relatou tal problema a esta casa durante a reunião ordinária do dia 24 de agosto de 2015, concernente à saúde pública. Acontece que este cidadão de nome Nélio dos Santos expôs aos vereadores que em data do dia 10 de junho de 2015, a sua esposa de nome Ana Paula de Jesus Damascena se deslocou até a cidade de Almolevade, ao Hospital Margarida, para dar à luz a sua filha. Segundo o mesmo, o parto foi bastante difícil e tumultuado, onde a sua filha recém-nascida, que hoje tem o nome de Sofia Damascena dos Santos, sofreu graves lesões durante o parto, vindo a sofrer traumas no ombro, ficando dessa forma com sérios problemas, percebidos pelos médicos que ali estavam logo que a criança nasceu. Segundo ainda o pai da criança, o mesmo percebendo que a criança tinha nascido e adquirido sérios problemas durante o parto, o hospital simplesmente deu alta para esta criança, onde o médico deu apenas então somente o encaminhamento da criança para um especialista, ou seja, mandou que o pai se virasse. Diante da exposição daquele pai que comoveu a todos que aqui assistiam à reunião, esta Casa Legislativa não poderia se furtar a tomar providências, tendo sido unânime a decisão de todos em informar a esta secretaria o ocorrido, solicitando que seja feito um ofício e assinado por Vossa Senhoria como secretária deste órgão e enviando ao Hospital Margarida solicitando todas as informações necessárias sobre o ocorrido, inclusive documentos que tome ainda então as providências cabíveis. Aproveitamos ainda a oportunidade para lembrar que recentemente esta casa aprovou por unanimidade um convênio entre este município e aquele hospital, que por tal devem ter respeito e zelo com nossos usuários. Salientamos ainda que o pai da referida criança vem tentando o tratamento da filha desde aquele encaminhamento, que já dura quase 3 meses, sem nenhum sucesso, pois é um tratamento que deve ser feito com um especialista no Hospital da Baleia e cujo mesmo tem que ser feito obrigatoriamente até os 3 meses da criança, sendo que no próximo dia 10 de setembro de 2015 será completada a mesma os 3 meses, e onde o pai já inclusive foi informado por outro médico que o caso não sejam realizados todos os procedimentos necessários, o risco do bebê, a fim de ficar aleijada, é inevitável. Isto, senhora secretária, sem citar que, segundo informações, esta criança sofre com dores terríveis o tempo todo. No aguardo de um posicionamento dessa secretaria, com a urgência que o caso requer, renovo-lhe o ensejo, meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, todos os vereadores dessa casa: José Luiz Rosa, Ronaldo Dias de Andrade, Marcos Antônio da Silva, Laci Rodrigues Sete, Sebastião Venceslau Siqueira, Ângelo de Andrade Drummond, Roberto Antônio Bicário, todos assinaram o ofício. Requerimento número 056 de 2015. Roberto Antônio Bicário, vereador da Câmara Municipal de Nova Era, que o mesmo subscreve e assina, vem requerer com base na Lei de Acesso à Informação, Lei de número 12.527, de 11 de novembro de 2011, as seguintes informações e documentações. Quais foram os valores pagos com a aquisição de todos os materiais de consumo na Prefeitura Municipal de Nova Era? Há incluído todas as secretarias, como compra de tijolos, ferragens, cimentos, materiais de escritório, materiais para uso nas ETAs, combustível, compra de peças para veículos automotores e etc. Requeiro todos os valores discriminados separadamente e mês a mês, de janeiro a agosto de 2015. Nestes termos, aguardo o deferimento e o envio do solicitado nos termos da Lei de Acesso à Informação em regime de urgência. Roberto Antônio Bicário, vereador. Requerimento número 057 de 2015. José Luiz Rosa, vereador e presidente da Câmara Municipal de Nova Era, que o mesmo subscreve e assina, vem requerer com base na Lei de Acesso à Informação, número 12.527, de 11 de novembro de 2011,
e as seguintes informações e documentações. Qual é a real situação da Prefeitura Municipal de Nova Era atualmente? Ou seja, requeiro que sejam informados os seguintes questionamentos, devidamente documentados. Quanto a Prefeitura Municipal vem arrecadando atualmente? Requeiro o montante real arrecadado ao mês. Quanto a Prefeitura está gastando com folha de pagamento? Requeiro o valor pago com a folha, aí incluído os encargos e outros. Quanto a Prefeitura Municipal está gastando com o pagamento somente dos contratados? Quanto a Prefeitura Municipal está gastando com o pagamento dos estagiários? Quanto está sendo gasto com compra de materiais de consumo, combustíveis, materiais para as ETAs, com veículos e com as escolas, etc. Requeiro informações de quanto está sendo a dívida da Prefeitura Municipal mensalmente. Qual é o déficit atual com relação à receita? Qual é o total da dívida da Prefeitura Municipal, caso exista dívida? Em caso de positivo, com quais fornecedores e prestadores do serviço o município está em débito? Requeiro a discriminação separadamente, contendo nome e valores. Nestes termos, aguardo o deferimento do envio solicitado nos termos da Lei de Acesso à Informação em regime de urgência. José Luiz Rosa, vereador e presidente da Câmara. Requerimento número 58 de 2015. José Luiz Rosa, vereador e presidente da Câmara Municipal de Nova Era, que o mesmo subscreve e assina, vem requerer com base na Lei de Acesso à Informação 12.527, de 11 de novembro de 2011, as seguintes informações. Baseado em que dispositivo legal a Prefeitura Municipal está cortando as complementações de aposentadoria e pensões pagas pelo município. Houve um estudo com respectivo parecer legal pelo corte das referidas complementações? Requeiro cópia do referido laudo, estudo e respectivo parecer, onde é afirmado que as complementações estão ilegais. Qual o critério está sendo usado para os referidos cortes? Como está sendo feito? Nestes termos, aguardo o deferimento e o envio do solicitado nos termos da Lei de Acesso à Informação em regime de urgência. José Luiz Rosa, vereador e presidente da Câmara. Ofício número 054 de 2015. Câmara Municipal de Nova Era. Esse é um ofício que foi enviado do hospital, tá, senhor presidente? Foi enviado para esta casa. Prezados vereadores, referente ao requerimento 053 de 2015, apresentamos as seguintes respostas às questões levantadas sobre o desvio dos recursos ocorrido no hospital envolvendo a funcionária Nívia Matos Lopes Drummond. As providências criminais indicadas já foram tomadas. Na data do dia 25 de 2 de 2015, foi pedida a instauração de um inquérito policial e das demais medidas necessárias para a apuração dos fatos. Foi realizado um procedimento junto à delegacia da Polícia Civil para que autoridades policiais tomem as devidas providências. O pedido foi encaminhado ao delegado da Polícia Civil de Minas Gerais com cópias do pedido em anexo, carimbado e assinado pelo agente de polícia. Foram juntados todas as cópias de recibos, documentos, contra-cheques e apurados pela auditoria, chegando-se ao valor de R$ 247.128,24. O caso está sobre a responsabilidade do escritório Moraes e Melo e Oliveira, advogados, OAB Minas Gerais, número 2706, com sede na Praça dos Expedicionários 25, Nova Era, Minas Gerais. Quanto às sanções legais, o advogado Jefferson Jorge de Oliveira informou que os procedimentos jurídicos estão sendo ultimados para que a Associação de Caridade de São José possa ingressar com a competente ação judicial. A funcionária foi dispensada do quadro do hospital conforme cópia do TRCT e comunicado que dispensa por justa causa em anexo. As providências tomadas foram as descritas e não houve a devolução do dinheiro. Colocamos-nos à disposição para esclarecimentos nos que fizerem necessário. Ubiraci Pereira, provedor. Lília Quintão, administradora do Hospital São José. Encontra-se à disposição dessa casa para quem quiser dar uma olhada.
Secretário, só para esclarecer, esse ofício aí foi o que o hospital respondeu a essa casa. Nós cobramos o que estava sendo o andamento daquele desvio que foi feito no hospital. Aí o hospital respondeu esse ofício dessa casa. Sim, foi o hospital respondeu. Isso. Ofício número 167 de 2015. Assunto: resposta ao requerimento, sem número. Ilustríssimo senhor vereador, por meio de correspondência datada do dia 20/7 de 2015, de autoria do vereador Ângelo de Andrade Drummond, foi solicitado ao Executivo o cumprimento da Lei Federal de 11.738 de 2008, que institui o piso salarial do pessoal da educação. O município informa que foi determinado o pagamento da diferença na próxima folha para os servidores, cujo vencimento inicial abaixo no valor de R$ 1.438. Piso proporcional para a jornada de 30 horas. No caso dos servidores de nível 1, a letra A da tabela de vencimentos anexa à lei municipal de número 1.385, que recebem R$ 1.385,37. O vencimento inicial dos demais servidores já acima no piso nacional da educação. Atenciosamente, Benito de Araújo, prefeito municipal. Nova Era, 27 de agosto de 2015. Este é um ofício que foi enviado pelo senhor presidente dessa casa ao diretor-geral interino do DENIT. Excelentíssimo senhor Walter Cassimiro Silveira, diretor-geral interino do DENIT, Brasília, Distrito Federal. Cumprimento-lhe cordialmente e venho à presença de Vossa Excelência solicitar um estudo urgente para a resolução do problema do trevo de entrada dos bairros Nossa Senhora de Fátima e Colina e alça de ligação entre a BR-381 e a MG-120 no município de Nova Era, cujo os mesmos situados ao lado da BR-381, procedendo tais reformas nos projetos de duplicação que ora se encontram em andamento naquela BR, com a construção de um mergulhão ou passarela para os veículos que se deslocarem da BR-381 para entrarem para os bairros citados, ou irem em sentido o município de Itabira. Na oportunidade, informa Vossa Excelência que aquelas comunidades ficaram isoladas quando a reforma da BR-381 em meados de 2005, onde foi construído, na época, um trevo mal elaborado e muito abaixo da entrada dos referidos bairros, ligando ainda a BR-381 à MG-120, que liga Nova Era a Itabira. Com isso, toda a população ficou prejudicada. Para ter acesso aos bairros, indo de carro, a população tem que se deslocar pela BR-381, que é uma das mais movimentadas do país, onde caminhões, ônibus e outros veículos passam diariamente. Com isso, o perigo é iminente, onde inclusive vidas de moradores já foram ceifadas em acidentes deste trecho, pois o referido trevo, além de longe, ficou em um local muito perigoso, bem em meio à BR-381, nos dois sentidos. Como ainda a ligação entre a BR-381 e a MG-120, o fluxo de veículos é assustador. Diante disso, vê-se o risco de acidentes naquele local está visível e temos que evitar que isso aconteça, ceifando vidas como já ocorrido. Necessário então que um projeto seja feito para que tal entrada para os bairros citados sejam feitos de uma maneira que beneficie a população, poupando inclusive vidas e trazendo com isso a segurança aos milhares de moradores daqueles locais. E também para que os que diariamente usam aquele trecho, seja pela BR-381 ou para entrarem na MG-120, salientamos que ainda nos projetos de duplicação que já se encontram prontos, o nosso município não foi beneficiado com nenhuma melhoria. A exemplo de outras cidades que serão beneficiadas com construção de pequenos trevos e bem estudados. Aproveitando ainda o ensejo, solicito também que Vossa Excelência interfira junto a este órgão para que seja instalado um redutor de velocidade próximo ao Apolo, neste município de Nova Era, visto que os locais que descem sentido Ipatinga estarem desenvolvendo, visto que os veículos que descem sentido Ipatinga estarem desenvolvendo uma velocidade muito alta para o local, onde o trevo de entrada da cidade. Já citado como foi construído e logo abaixo, acidentes vêm ocorrendo constantemente. Certo de um pronto atendimento de Vossa Excelência, a hora solicitada, desde já antecipamos os agradecimentos, nos
nos colocando ao inteiro dispor para outros